assistir essa apresentação aqui. Ele vai explicar um pouquinho também o que é, como é que funciona, o Kendama. Então gostaria que recebessem com uma grande e calorosa salva de palmas Arthur. Bom dia, bom dia. Prazer em estar participando do Festival de Japão de Campinas. Bom, meu nome é Arthur Damo, como já foi apresentado. Eu pratico o Kendama mais ou menos um pouco mais de 5 anos. Eu tive o prazer de, no meu primeiro ano, ser convidado pela Serial Kendama de Singapura para estar fazendo parte da equipe deles. E desde então continuei desenvolvendo cada vez mais amor, mais dedicação. É um jogo que traz muita habilidade de coordenação psicomotora e com certeza muita disciplina, porque ninguém desenvolve nada se não tiver disciplina, como tudo na vida. Então eu posso estar apresentando as partes do Kendama. Ken tem aí até o lance do Kendo, que é a espada. Ken é a espada e a Tama é a bolinha. A translatinação para o português ficou Kendama, tá? Então a gente tem o Kendama, tem o string, Ito, seria a corda, tem o sarado e o corpo do Ken. Aqui dentro tem um rolamentinho para ajudar a manter uma estabilidade de giro, que ele é minúsculo, se não me engano é 3 por 1, é bem pequenininho. É bem legal assim a gente estar desenvolvendo essas técnicas de habilidade que são super simples no começo. Ele tem uma lembrança dos mais velhos que moram no país, que é do bilboquê, que o bilboquê era só o palitinho, a cordinha e a bolinha. Tem até a turma que fala, mas é o brinquedo do Chaves esse daí, né, que apareceu o Chaves com um pedaço de graveto. É o Kiko que era o riquinho da história, né? Ele tinha um pedaço de graveto, um barbante e uma latinha, né? Então, de repente vem o Kiko com a bolinha toda torneada, bonitinha, pintada, com o palitinho todo torneado, bonitinho, mostrando aquele jeito dele, né? E querendo snowball o Chaves, que infelizmente é o sofredor, é sempre o que é o mais pobre, né? E o outro sempre quer snowball. A gente sabe que não vale isso para a vida, né? Mas infelizmente algumas pessoas acabam adaptando. Cada um com a sua escolha, não sou ninguém para julgar ninguém. Aqui a ideia do Kendama, no início, igual do bilboquê, era só pensar nele, ou puxando ou jogando. Eu fui obrigado a desenvolver o inglês para poder jogar com o mundo. Eu comecei a aprender um pouco do japonês, mas é muito mais difícil do que o inglês. Não é à toa que o inglês é universal, não desmerecendo o japonês, pelo contrário, tenho muito orgulho de fazer a prática de uma origem japonesa, mas a ideia de só puxado de baixo para cima chama pull-up, só para encaixar ele assim. É um jogo simples para começar, depois a gente começa incrementando um pouco e faz ele com balance, que para o inglês é swing. Começa a ficar mais simples, a gente começa a brincar ele já de trocar e usar a parte de baixo, e a gente chama de airplane, que chama aviãozinho. É sempre um jogo legal para a gente estar desenvolvendo, que ele é infinito, um quebra-cabeça infinito de possibilidades. A hora que você começa a criar um pouco mais de domínio, você já começa a complicar. Igual eu falei do pull-up, que era só puxada de baixo para cima. No começo, para quem não sabe, a ideia de fazer ele girando, ele sempre vai manter uma órbita. O furo sempre vai estar para baixo quando ele está girando, tá? Então a ideia dele estar girando, ele só vai servir para pull-up. Se ele estiver girando e eu quiser puxar o swing, ele vai continuar girando, a órbita vai manter estabilizado o furo. Isso é legal para entender no começo as dimensões físicas, que a gente vai começar a ter controle do objeto que acaba sendo uma extensão do nosso corpo. Depois que ele fica um pouquinho mais fácil, a gente começa a ver ele de outros ângulos, né? Pensar ele de down spike, que seria pegar ele de baixo para cima. Parece super simples assim, mas obviamente com alguns anos de treino fica mais simples. Não que seja totalmente fácil. Se eu tiver um pouquinho de desconcentração, até o mais fácil fica complicado, tá? Depois a gente começa a ter algumas coisas de equilíbrio. Aqui a gente chama de lighthouse. Eu, na minha ignorância no início, eu achava que era a luz de casa, né? Mas não é. O lighthouse significa farol em inglês, né? Seria aqueles faróis que ficam no meio do mar, orientando onde tem a terra. E a ideia é só de equilibrar ele parado em cima. Vou fazer puxado de pull-up,
a gente sempre vai ter essas duas distinções de swing e pull-up. Aqui é só ele equilibrado, tá? Eu estou mostrando as partes de habilidade de início, tá? Não tem muito segredo. E depois eu posso fazer ele de swing. Aí ele parou de lean house. Já é um fator mais complicado que ele para no cantinho. Quer dizer, eu errei. É normal errar, tá? Aqui é legal esse brinquedo de habilidade, que o erro faz parte de toda a evolução. Então a gente tem que aprender a trabalhar com as frustrações e ser excelente para as crianças que, eu errei uma vez, errei duas, desistiu, não vai para frente em lugar nenhum. Então a gente sempre tem que estar orientando para as crianças e os mais velhos que queiram estar desenvolvendo, trabalhar com as frustrações e cada vez ganhar mais dimensões. Depois que a gente aprende a parar ele pode também entrar a ideia de um clipe. Foi lento o movimento. Lembra que eu falei da questão da distração? Só um pouquinho de calor e nervosismo faz parte. Obrigado. Aí já começa um pouco mais intermediário e a gente começa a criar novas dimensões de lugares onde pode parar a bolinha ou a espadinha. No caso da bolinha, eu posso, em vez de encaixar ela direto, pensar num bird, que seria um pássaro. Ele para do lado na copa grande, tá? Aqui a gente tem uma copa grande, uma copa pequena e uma copa da base. Big Cup, Small Cup e Basic Cup, tá? E como eu posso parar ele na copa grande, eu também posso parar ele na pequena. Vou usar o swing de entrada agora. O pai escorregou. Tem um segredinho, vou aproveitar que eu estou suave. Eu posso molhar a bolinha. Obviamente, a madeira fica mais macia e vai grudar mais na outra madeira. Grudar. Que não gruda, né? Suor não gruda em nada. Aí é o Little Bird entrando de swing, tá? Então eu tenho outras partes. Eu tenho a parte do ring e tenho a parte do handle. Eu vou mostrar o handle e tal. Eu até brinco, tem um ímã aí, eu grudou, né? Mas não é, tudo é equilíbrio. Se eu der uma tremidinha, ele já vai cair. A parte do ring é a mesma ideia. Eu tenho também as ideias de brincar, em vez de a bolinha parando na peça, fazer a peça parando na bolinha. A parte mais fácil é o Lighthouse, como vocês viram. Daí tem o Luna. A postura dele é um equilíbrio. Obrigado. O Luna é relativamente mais complicado do que aquela ideia só do aviãozinho, mas a puxada é igualzinho do aviãozinho. A única coisa é que eu seguro ele num ângulo um pouquinho diferente para que ele fique inclinado. Daí tem uma postura um pouquinho mais difícil, que chama Stilt, e ele vai parar de ponta cabeça na bolinha. Obrigado. O Stilt é um pouco mais habilidoso, precisa um pouquinho mais de complicações. Tem alguns níveis de dificuldade que eu ainda não alcancei com perfeição. Eu poderia até lutar um pouco para mostrar, mas eu já estou desmorecendo de calor aqui e eu não vou tentar passar mais nervoso. Mas a ideia é igual eu errei aquela primeira, que ele para um pouquinho inclinado, de lean house, ele também tem lean stilt. Ele vai parar equilibrando sem encostar a espadinha, a ponta da espada. Ele fica bem complexo o movimento, é muito sensível. Daí tudo aqui eu sempre brinco, a gente faz um mapeamento do movimento e treina esse mapeamento, né? Então a gente precisa do alinhamento, da perspectiva, de profundidade, de altura. É um brinquedo relativamente simples, como todos podem ver, não tem muito segredo, mas nós nos coordenamos para cada vez ganhar mais afinamento com o brinquedo e ganhar mais perspectivas. Depois a gente começa a brincar algumas coisas assim como
usar as copas para brincar, que seria o mais clássico, seria os arounds. Eles chamam de arounds em volta de, né? O around mais simples, que cada um dando a volta mesmo, seria o around prefecture, seria em volta da prefeitura. É o base e o spike. Esse é o around prefecture. Depois tem o around Japão, fazendo a menção ao Japão. É uma homenagem, que seria a Copa Pequena, a Copa Grande e o spike. Obrigado. Continuando a complexidade, a gente tem um around the world, seria em volta do mundo. Daí eu vou passar por todos os lados, por todas as copas, para depois voltar no spike. Around the world. Para complicar um pouquinho mais, lembra que é um quebra-cabeça infinito, a gente começa aí tem uma homenagem à Europa. Around Europa é Copa, Spike, Base, Spike. Complicando um pouquinho mais, aquele brinquedo do Bilboquet, ele tinha o Earth Turn, que é uma voltinha da bolinha e volta para o Spike. Errei. Normal errar. Não pode passar vergonha. E eu aprendi a não me descabelar nesse mundo quando eu era. Esse é um Earth Turn, tá? No Around Europe, a gente vai colocar um Earth Turn em cada... Around USA, né, que seria o USA. A gente vai colocar o acréscimo na Around Europa com mais um Earth Turn em cada passagem. Não errei, mas eu mostrei. Fora de budget. O último eu errei, mas a ideia é essa, tá? Nem vou ficar persistindo, porque vale a concepção do brinquedo. Então, a gente começa, só nesses 5 arounds, a gente já vê o quanto começa a ficar complexo o brinquedo. Depois tem as ideias da gente brincar com o flip, com o Ken. O mais simples seria o Ken flip, aí eu vou fazer de pull-up, eu posso fazer de swing também, mas a ideia base aí é mostrar o Ken flip. Daí eu vou parar com o big, então eu vou fazer ele puxado, em vez de só encaixar aqui, eu vou fazer um giro com a espadinha. Depois a gente pode pensar nele já direto aqui, Ken flip também. Daí eu posso misturar com os malabares, seria a ideia dos juggles. Opa, enroscou a cordinha, né, irmão? E vai cada vez ganhando mais complexidade. Então começou a ter o domínio de um giro, depois a gente pensa em 2 giros. Aqui girou 1,5. Depois a gente pode pensar, bom, vou fazer os 2 para ficar limpinho. Girou 1,5 de novo, a mão está fraquinha, então eu estou calibrando. Agora foi, 2. Depois a gente pode pensar em 3. Opa, virou 2,5. Postura na cordinha. 3. Depois a gente foi ganhando multiplicidades de possibilidades de giro. Meu domínio foi só até 5 por enquanto, tá? Bom, não vou precisar estender muito, tem bastante coisa, se deixar eu não paro mais de falar. Eu tenho formação de filósofo, então eu amo conversar e estar explanando as ideias que eu ganhei na vida de orientação de plano público. Depois a gente pode pensar nas ideias de aéreos, além dos juggles que são muito legais, ou estar misturando as manobras, tá? Fazendo os combos que eles chamam, né? As combinações. Um aéreo que eu gosto muito, eu vou começar ele com o mais simples, a turma geralmente faz só de scramble, seria a volta da espadinha para voltar e fazer um encaixe. Geralmente você pode soltar e fazer um encaixe. Opa, do lado. Errou. Meu pai do céu. Vocês viram que é simples, mas como eu falei, um pouquinho que distrai, qualquer coisinha, bater do lado é normal. Tá? Eu tenho a facilidade de brincar também com bastante truque de corda. Quem começa fazendo esses aéreos acaba sendo os truques de cordas.
Vou estar mostrando uma mistura para vocês estarem vendo e depois eu explico, tá? Normal. Quando é bolinha não estraga. Eu misturei a técnica do Scramble, só que em vez de usar bolinha eu usei Cane Scramble e a ideia do Space Walk, que é a caminhada no espaço. Daí eu consigo também aumentar e colocar vários giros nessas caminhadas no espaço. Obviamente eu não vou arriscar aqui, mas a ideia é, igual eu falei, sempre é um quebra-cabeça que você pode colocar novas peças. Então a gente começa ganhando muitas dimensões. Ou para fazer uma volta só e ganhar um pouco mais de impressão, a gente pode usar ela passando under the leg. E daí tem um around body, que eu poderia passar numa perna, passar na outra e passar por trás do corpo. É relativamente simples, mas o simples não é tão simples assim, né? Eu tenho uma certa facilidade, porém o erro é igual eu falei, é constante, sempre está dentro da prática. Os profissionais de alto nível ainda erram, estava até acompanhando o campeonato europeu. É normal a galera salvar as tricks no meio os truques, desculpa, ele está misturando aqui, é tão natural falar o inglês, mas a gente acaba criando algumas convenções e acaba carregando sem perceber. As ideias dos truques, normal está salvando em algum momento, e tem as ideias de truque de corda, que eu acabei ganhando destaque para o mundo, sendo conhecido lá para fora, por estar criando muitos truques de corda. Eu lembro até que meu sensei, no início, ele não gostava, ele falava, você tem que treinar os truques clássicos. Eu falei, mas eu treino truques clássicos. No início eu fazia 3 rotinas para estar iniciando e desenvolvendo. Fazia os truques clássicos, fazia os truques de aéreos, que são esses de corda voando, e meus truques de corda específicos que eu estava treinando. Teve um que eu chamei de Easy Tama Balance, uma época até explodiu no Japão, a galera estava replicando bastante. Eu posso pousar em qualquer lugar, eu vou pousar na costa da mão, vou fazer uma espiral em volta da bolinha com a cordinha, puxar com o spike, encaixar ele para trás e tá levantando. É um truque relativamente simples, eu chamo de easy, porque tem a postura já de parado e depois ao final é só spikear. Só que essa concepção eu não tinha visto ainda. A turma só fazia o esquema de passar a cordinha por cima e parar a bolinha. Isso é super difícil. Por acaso eu fiz esses dias com os olhos vendados, esse truque, de parar ele assim. Acertei na segunda, foi bem. É um truque super difícil de técnica, porque eu tenho que fazer a cordinha especificamente passar por cima do spike e conseguir acertar a postura para que ele pare equilibrado. Eu chamei de Tama Balance, porque até então a turma não... Só tinha uma pessoa que eu tinha visto fazendo e eu comecei a replicar. Eu estava com 4 meses e meio de Kendama. Eu sempre tive facilidade, eu até brinco do Sharingan, né, de estar replicando as coisas que eu vejo, e sempre coloquei um lema para mim. Se eu consigo ver ou imaginar, eu preciso só desenvolver minha coordenação para conseguir executar. Obviamente tem coisas que demoram anos para desenvolver, tem muita coisa que eu estou lutando ainda para conseguir desenvolver. Tem um equilíbrio de board balance, que a turma para com ele apoiado a ponta do Kendama na bolinha. É super complicado. Para complicar mais, tem um que chama Tig Prop, eles param com a ponta do Kendama na corda. E eles conseguem também fazer o giro para voltar, tanto aqui, quanto girar e voltar para a ponta da corda. Quer dizer, é um absurdo você olhando isso e falando como fisicamente isso é possível. Mas se alguém consegue executar, a gente só precisa criar destreza, apuramento dos movimentos e está cada vez desenvolvendo mais. É uma coisa desafiadora para si, e quem gosta de desafios, o Kendama é um brinquedo super interessante. Eu sempre comparo ele com um xadrez. É infindável as possibilidades de variações criadas dentro do jogo. O xadrez é limitado? Não, o xadrez é ilimitado, como a Kendama também é ilimitada.
Se a pessoa jogar durante 30 anos, ela vai continuar desenvolvendo e aprimorando as técnicas, cada vez ficando mais fácil. No começo parece super difícil pensar num movimento que a gente chama de transfer da mão para o Ken, que é um stunt plane. Stunt plane é só a puxadinha do aviãozinho de acrobacia. Eu vou fazer a troca dele da bolinha para o Ken. Ele fica super fácil, super rápido. Obviamente, a gente precisa ter esse alinhamento, essa destreza. Posso fazer o fast hand com ele ao contrário também. Estou fazendo lighthouse fast hand. É super legal o movimento dele. Depois a gente tem as posturas mais legais assim de inclinação de mão, que tem o pinguim. No caso, o pinguim lembra por causa da postura dos braços. Esse é o pinguim, é o spike de pinguim. E aí vai fazer ele de várias formas. A gente começa criando ângulos diferentes, posturas diferentes. Tá? E então, cada vez vai dando mais dinâmica. Eu uso muito, eu participei de vários campeonatos, geralmente online, né? Eu tive o prazer de participar aqui do Campeonato Brasileiro em 2018, 2019. Foi 2019, fiquei em 6º lugar no meu primeiro campeonato, estava com 8 meses de Kengama. Ganhei alguns campeonatos no Canadá, no Arizona, o último que eu participei em Nova York, tudo online, só retificando, não fui ainda para fora para participar de campeonato. Eu tenho o desejo e a vontade de conseguir participar um dia no Japão, né? Que por acaso vai acontecer no mês que vem. O mês que vem eu estou fazendo a apresentação na Expo São Paulo do Festival de Japão. É o meu 4º ano participando, fazendo as oficinas e apresentações lá. Eu sempre uso algumas técnicas que eles colocam super simples, como se fosse só o orbit clicando. Eu faço em volta dele. Daí eu começo a complicar com as manobras mais sensíveis. Daí eu dou um spike, que é de ponta cabeça, coloco com o orbit também. Então começa a cada vez criar mais complicações, né? Daí tem algumas coisas sensíveis, como se fosse um down spike, usando ela de Tama Zero, que ela não vai girar. Depois eu posso fazer Tama Zero Fast Hand. Começa ganhando dimensões e cada vez mais complexidades. Então é um brinquedo super interessante que a galera está desenvolvendo, aprendendo as suas habilidades, ganhando destreza, ganhando disciplina, concentrando você para si mesmo, tá? E alguma pergunta do público? Gostariam de fazer algum questionamento? Arthur, muito obrigada mesmo. Olha, obrigado, Deus abençoe. Vocês entenderam? É bem fácil, gente. É super fácil. Eu não consigo acertar, mas é fácil. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Arthur. Nossa, uma grande salva de palmas. Foi uma honra ter você aqui no nosso festival pela primeira vez. Muito obrigada. E aí, meu amor, você acha que você consegue?